Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, Favoritos para Tóquio, e também no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020, Favoritos para Tóquio 2021. Retornando para comentar o Karatê na categoria Comitê, que são os combates, né, entre dois competidores, na categoria masculina até 67 quilos. Lembrando que essa categoria inclui os competidores da categoria até 60 quilos e até 67 quilos, porque as categorias no comitê foram reduzidas, são 5 na realidade, e no formato olímpico acabaram sendo reduzidas a 3. Então, em 2 categorias dessas, né, até 67 quilos e acima de 75 quilos, os competidores são de 2 categorias do que seria no campeonato normal do comitê no Karatê. A questão das disputas entre os competidores, o combate dura 3 minutos, aquele competidor que atingir 8 pontos de diferença em relação ao adversário é declarado campeão. E, havendo empate, o competidor que marcou o primeiro ponto vence o combate. 4 advertências resultam na desclassificação. Bem, em 2016, o Campeonato Mundial, na categoria até 60 quilos, foi vencido. Essa categoria até 67 engloba os 60 e os 67. Então, o Campeonato Mundial, em 2016, na categoria até 60 quilos, teve a vitória do iraniano Amir Medzadeh, que derrotou o holandês, o Geoffrey Behrens, na final, e o azeri, o Firdovsi Farzaliev e o francês Sofiane Agoudil ficaram com as medalhas de bronze. Marrocos e Itália ficaram com o 5º lugar, Tunísia e Jordânia acabaram com a 7ª colocação. Já na divisão dos 67 quilos, o inglês, que nos jogos vai representar o Reino Unido, Jordan Thomas, conquistou a medalha de ouro à frente do húngaro Yves Martial Tadis, e o francês Steven da Costa e o venezuelano Andrés Madeira conquistaram as medalhas de bronze. O turco Burak Uygur ficou na 5ª posição, ao lado do brasileiro Vinícius Figueira, enquanto que Peru e Marrocos dividiram a 7ª colocação. Em 2017, os campeonatos continentais, o campeonato europeu nos 60 quilos, teve a vitória do Calvin Skalnins, da Letônia, à frente do Marco Antiti, da Sérvia, o eslovaco Henrique e o italiano Angelo Crescenzo ficaram com as medalhas de bronze. Já na divisão dos 67 quilos, Burak Uygur, da Turquia, muito forte no karatê, derrotou o russo Alexander Gutnik na final, ficando o Carlos Leon, da Espanha, e o montenegrino Mario Rodic com as medalhas de bronze. Já no continente asiático, o campeonato asiático teve a vitória do Amir Medzadeh, do Irã, o campeão mundial. O Sadreddin Saimatov, do Uzbequistão, ficou com a medalha de prata. O saudita Bashir e o cazaque Darkhan Assadilov foram os medalhistas de bronze. Enquanto que na divisão dos 67 quilos, a Arábia Saudita de novo aí no pódio, conquistando a medalha de ouro, com Farhad Al-Khatami, derrotou na final o cazaque, o Rinat Sagandikov. Curioso que na divisão anterior eles dividiram a medalha de bronze, Cazaquistão e Arábia Saudita, e na divisão de 67 quilos realizaram a final. O Uzbequistão ficou com a medalha de bronze junto com Taipei chinesa. Já no campeonato pan-americano brasileiro, o Douglas Bros venceu a categoria de 60 quilos, à frente do Andrés Rendon, da Colômbia, deixando o Canadá e outro colombiano com as medalhas de bronze. E na divisão de 67 quilos, a Colômbia conseguiu sua vitória com Luiz Trevino, à frente do Andrés Madeira, da Venezuela, com o chileno Camilo Veloso e o mexicano Daniel Vargas, ficando com as medalhas de bronze. Em 2018, o Campeonato Mundial, na divisão dos 60 quilos, teve a vitória do italiano, o Angelo Crescenzo, derrotou o japonês, o Naoto Sago, na final, e o cazaque, o Darkhan Assadilov, e o marroquino Abdesalam Ameknassi conquistaram a medalha de bronze. Europa, Ásia e África no pódio da categoria. Já na 5ª posição, a Venezuela e a Letônia dividiram a colocação, o Calvo Skalnins e o Giovanni Martinez, e Indonésia e Azerbaijão ficaram na 7ª posição. Nos 67 quilos, o francês, o Steven da Costa, conquistou a medalha de ouro, derrotou o brasileiro Vinícius Figueira na final. Figueira é um forte candidato a pódio para esses Jogos Olímpicos. O Camilo Veloso, do Chile, outro aí competidor da América do Sul, conquistou a medalha de bronze. E o iraniano Ramon Derafshipur dividiu a medalha de bronze com o chileno Veloso. A Jordânia ficou na 5ª colocação, junto com a Espanha. Abdelrahman Almar Satfa ficou em 5º lugar, junto com Raul Cuerva Moura.
Na sétima posição, o egípcio Ali Al-Safi e o camaronês Willy Stevens Holle. Nos campeonatos continentais, na Europa, aí vários países conquistando medalha, chegando ao pódio. Emil Pavlov, da Macedônia do Norte, foi campeão na divisão de 60 quilos, derrotou o fortíssimo italiano Angelo Crescenzo na final. E o russo Evgeny Plachutin dividiu a medalha de bronze com o letão, o Kalvis Kalnins. De novo aí o letão conquistando medalha. E na divisão dos 67 quilos, Burak Uygur, da Turquia, sagrou-se campeão à frente do sérvio Stefan Joksic, ficando o austríaco Stefan Pokorny e o húngaro Luis Martial Tadici com as medalhas de bronze. Tadici também foi medalhista em mundial. No continente asiático, a divisão de 60 quilos teve a vitória do Kuwait, com Abdullah Shaban à frente do Nguyen Van Hai, do Vietnã. E as medalhas de bronze ficaram com Tailândia e o Uzbequistão com Sadriddin Saimatov. E na divisão dos 67 quilos, a vitória da Jordânia, Abdelrahman Al-Masatfa, conquistou a medalha de ouro, derrotou o saudita Farhad Al-Khatami na final. E as medalhas de bronze, o uzbek Uzakov e o cazaque Muratov, dividiram a colocação. E no torneio, no continente pan-americano, Joaquim González Lavin, do Chile, foi campeão na divisão dos 60 quilos, em cima do Uruguai, o Maximiliano La Roça. Panamá e Venezuela ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão dos 67 quilos, Vinícius Figueira, do Brasil, derrotou outro brasileiro na final, Breno Teixeira, deixando as medalhas de bronze para Daniel Viveiros, do Equador, e Ryan O'Neill, do Canadá. Nos Jogos Asiáticos, da divisão dos 60 quilos, aqui uma surpresa, a vitória da Indonésia com o Rifik Ardiansyah Arrocid, derrotou na final o Amir Medzadeh, do Irã. A Malásia conquistou a medalha de bronze com o Premkumar Selvan, e o Sadriddin Saimatov, do Uzbequistão, também ficou com a medalha de bronze. Hong Kong, Vietnã, Tailândia e Filipinas ficaram com as outras posições. E nos 67 quilos, o Kuwait, de novo, aí, conseguindo uma vitória com Ali Al-Shati, derrotando o Didar Amirali, do Cazaquistão, na final. O Al-Masatfa, da Jordânia, conquistando mais uma medalhista de bronze, ao lado do Jintar Simanjuntak, da Indonésia. Curioso aí nesses Jogos Asiáticos, a ausência do Japão no pódio. E nos campeonatos continentais de 2019, Evgeny Plachutin, da Rússia, foi campeão na divisão dos 60 quilos, derrotando o Angelo Crescenzo, da Itália. O Eray Samidan, da Turquia, e o Emil Pavlov, da Macedônia do Norte, ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão de 67 quilos, o francês Stime da Costa confirmou o favoritismo, derrotou na final o Mario Rodic, de Montenegro, sendo que a Hungria, de novo, ficando com a medalha de bronze, com o Ives Martial Tadici e o Stefan Pokorny, da Áustria, também medalhista de bronze. Já no campeonato asiático, o uzbek, o Sadriddin Saimatov, sagrou-se campeão na divisão dos 60 quilos, derrotando na final o Rafael Akbarov, do Quirguistão, e as medalhas de bronze ficando com a Jordânia, com o Mohammad Fahed, e o Kuwait com Abdullah Shaban. Na divisão dos 67 quilos, finalmente aparecendo um japonês para ser campeão, o Hiroto Shinohara, conquistou a medalha de ouro à frente do Didar Amirali, do Cazaquistão, e os Emirados Árabes Unidos, com o Had Rahim, e a Jordânia com Al-Masatfa, ficaram com a terceira posição. No campeonato pan-americano, aí o brasileiro Douglas Brose, conquistando a vitória na divisão dos 60 quilos, em cima do Uruguai La Roça, e outro brasileiro, Rafael Nascimento, dividindo a medalha de bronze com o Joaquim Lavin, do Chile. E na divisão de 67 quilos, Guillermo Gutierrez, da Colômbia, sagrou-se campeão à frente do Camilo Veloso, do Chile. E os brasileiros, o Breno Teixeira e o Vinícius Figueira, que realizaram a final no ano anterior, ficaram apenas com as medalhas de bronze. Nos Jogos Europeus, a divisão dos 60 quilos teve a vitória do Kalvis Kalnins, da Letônia, à frente do Azério Firdvosi Farzaliev, e o Angelo Crescenzo, da Itália, o Evgeny Plachutin, da Rússia, dividiram as medalhas de bronze, esses atletas dominando essa categoria dentro da Europa. Turquia, Macedônia do Norte, Romênia e Bielorrússia ficaram com as demais posições, entre os 8 melhores, e nos 67 quilos, a Itália de novo aí no pódio, dessa vez com Luca Maresca, derrotando o montenegrino Mario Rodic na final, o bielorrusso Artyom Kravtsov e o húngaro Ives Martial Tadici ficaram com as medalhas de bronze. A Áustria com o Stefan Pokorny e a Turquia com Burak Uygur, dois fortes competidores, ficaram na quinta posição. Sétimo lugar, Azerbaijão e Bélgica dividiram a colocação.
Nos Jogos Pan-Americanos, a vitória do chileno nos 60 quilos, Joaquim González Labim, em cima do brasileiro, Douglas Brose. E o uruguaio, Maximiliano Larosa e o Giovanni Martinez, da Venezuela, dividiram as medalhas de bronze. México, Argentina, Peru e Colômbia ficaram com as demais posições. E já na divisão dos 67 quilos, o Andrés Madeira Delgado, da Venezuela, conquistou a medalha de ouro, derrotando na final o Camilo Veloso, do Chile, sendo que o dominicano Davis Ferreiras e o brasileiro Vinícius Figueira ficaram com as medalhas de bronze. Michael Noriega, de Cuba, foi o quinto colocado ao lado do mexicano Jesus Rodrigues. Peru e Aruba ficaram na 7ª posição. Nos Jogos Africanos, aqui um registro, o Malek Salama, do Egito, campeão na divisão dos 60 quilos, em cima do Abdessalam Ameknassi, do Marrocos, e a Tunísia e Senegal ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão dos 67 quilos, outra vitória aí, uma vitória do Marrocos, o Abderrahmane Edakak, à frente do argelino, o Mohamed Bakel, e o camaronês, o Nidzomo, e o egípcio Ali Ismail ficaram com as medalhas de bronze. O ranking olímpico até 2019 tinha a liderança do Angelo Crescenzo, da Itália, o brasileiro Vinícius Figueira na 2ª posição, e o francês, o Steven da Costa, na 3ª colocação, a Meknassi do Marrocos, Al Massatfa da Jordânia e o japonês, o Naoto Sago, entre os primeiros colocados. Em 2019 durante a temporada já houve uma alteração, né? O Darkhan Sadilov, do Cazaquistão, assumiu a liderança, o Eray Samidan, da Turquia, evoluiu, o Figueira, do Brasil, caiu, o Crescenzo deixou a liderança, o da Costa continuou na 3ª colocação, o Naoto Sago, do Japão, caiu para o 7º lugar. Em 2020, o ranking olímpico, de novo, a liderança do Darkhan Sadilov, uma temporada muito afetada pela eclosão da Covid, acabou prejudicando a realização de vários torneios. O Assadilov, do Cazaquistão, manteve-se na liderança. Steven da Costa, da França, ficou em 2º lugar. Eray Samidan, da Turquia, na 3ª colocação. E o Angelo Crescenzo, da Itália, em 4º lugar. O Vinícius Figueira, do Brasil, em 6º. E Naoto Sago, do Japão, na 7ª colocação. Houve a realização do Grand Slam, lá na França, nos 60 quilos. O Eray Samidan, da Turquia, derrotou o Darkhan Assadilov na final. Marrocos e Grécia ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão dos 67 quilos, o Steven da Costa, competindo em casa, derrotou o Luca Maresca, da Itália, e o Hassanov, do Azerbaijão, e Lamotte, da França, ficaram com as medalhas de bronze. E já nos Emirados Árabes Unidos, o Angelo Crescenzo, da Itália, alcançou a vitória. De novo, o Darkhan Assadilov, do Cazaquistão, acabou derrotado, e as medalhas de bronze ficaram com o albanês, o Arif, e o grego Chenos. E já na divisão dos 67 quilos, o Steven da Costa, da França, confirmou seu favoritismo, derrotou o brasileiro Vinícius Figueira na final. Curioso que esses 4 competidores aí são fortíssimos na divisão, né, tanto dos 60 e dos 67 quilos, são candidatos a pódio aí para os Jogos Olímpicos. E o tailandês, o Supa Nigantphoengit, ficou com a medalha de bronze junto com o Burak Yilmaz, da Turquia. Em 2021, aqui o grande, né, o ranking mundial, que já garantiu a presença de 5 competidores nos Jogos Olímpicos, a liderança do Darkhan Assadilov, do Cazaquistão, que garantiu a vaga, o Steven da Costa, da França também, presente já garantindo vaga nos Jogos Olímpicos, e o Angelo Crescenzo, da Itália. São os 2 primeiros colocados na pontuação da divisão dos 60 quilos e os 2 primeiros da divisão dos 67. Por isso que o turco, o Eray Samidan, na 4ª colocação, não pega a vaga ainda, e a vaga vai para o brasileiro Vinícius Figueira, que ele ficou em 2º lugar nos 67 quilos, só atrás do francês Steven da Costa. O El Savi, do Egito, em 6º lugar, e aqui o japonês, né, o Saoto Sago, por ser o representante do país anfitrião, também garantindo vaga para os Jogos Olímpicos. Restam apenas mais 5 vagas nessa divisão dos 67 quilos, e vamos ver o que pode ocorrer já aí nos campeonatos pré-olímpicos, que vão definir os 3 últimos representantes e mais 2 por convite. Creio que seja esse o critério da Federação Internacional de Karatê. Do resumo geral dos mundiais, a divisão de 67 quilos, o destaque acabou sendo o francês Steven da Costa, que foi bronze no Mundial de 2016 e campeão em 2018. O Jordan Thomas, do Reino Unido, campeão em 2016, não aparece entre os melhores, não conseguiu mais nada, creio que nem sei se está ainda competindo.
O brasileiro Vinícius Figueira, um resultado brilhante recente, essa medalha de prata na divisão dos 67 quilos. E aparecendo, né, o chileno Veloso, o iraniano Deraf Shipur, o húngaro Ives Martial Tadici, que embora tenha conquistado a medalha em 2016, né, 5 anos atrás, ainda conseguiu se manter nos campeonatos europeus, chegando ao pódio. Ao todo foram 8 medalhas, dividida nada menos entre 7 países diferentes, sendo que apenas o Steven da Costa, da França, conseguiu chegar ao pódio em duas ocasiões. Já na divisão dos 60 quilos, tivemos nada menos do que 8 países diferentes: Azerbaijão, França, Holanda, Irã, Itália, Japão, Cazaquistão e Marrocos. 8 países diferentes, com 8 atletas diferentes, dividindo as 8 medalhas em disputa, que demonstra que não há assim uma hegemonia dentro dessa divisão dos 60 quilos. Só que eles vão cruzar com competidores da divisão dos 67 quilos. A vitória do Amir Medzadeh, do Irã, em 2016, e do Angelo Crescenzo, da Itália, em 2018. Lembrando que o Naoto Sago, do Japão, é o representante japonês nos Jogos, foi prata em 2018 nessa divisão de 60 quilos, e o Darkhan Asadilov, do Cazaquistão, é o líder do ranking mundial, do ranking olímpico, aliás, e ficou apenas com a medalha de bronze no Mundial de 2018. Dentro da Europa, na divisão dos 60 quilos, os campeonatos europeus e também os Jogos Europeus de 2019, o destaque acabou ficando em termos de pódio aí de vitórias, né, para o Kalvis Kaunins, da Letônia, campeão europeu em 2000 deixa eu colocar dentro aqui. O Kalvis Kaunins, da Letônia, campeão europeu em 2017 e nos Jogos Europeus em 2019 nessa divisão. E a vitória, né, do Emil Pavilov, da Macedônia do Norte, e do Evgeny Plakhutin, da Rússia, em 2019. O Plakhutin já conquistou 3 medalhas dentro desses campeonatos europeus. O italiano Crescenzo conseguiu 4 pódios, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. É um atleta bem estável dentro da categoria. Outro com 3 medalhas, o Kalvis Kaunins, da Letônia, também 2 medalhas de ouro e 1 de bronze. São os atletas que conseguem os melhores desempenhos dentro dessa divisão. O Pavilov foi campeão em 2018 na divisão de 60 quilos, mas também depois não chegou mais ao pódio, ao contrário do Kaunins e do Plakhutin, da Rússia. Outro nome, o Firdovsi Farzaliev, do Azerbaijão, só garantiu 1 medalha, e essa medalha foi nos Jogos, né, conquistada nos Jogos Europeus. Esses os competidores que dominam a Europa. O destaque é para o Kaunins, da Letônia, para o Plakhutin, da Rússia, e para o Crescenzo, da Itália. Já na divisão dos 67 quilos, o Burak Yurgur, da Turquia, aparece com 2 vitórias, 2 títulos europeus, 2017 e 2018, e o Steven da Costa, da França, campeão em 2019, e o italiano Luca Maresca, campeão dos Jogos Europeus. Em relação a pódios, o Mario Rodic, de Montenegro, tem 3 pódios, 2 medalhas de prata, 1 medalha de bronze, é um destaque. O húngaro Ives Martial Tadici, que já foi medalhista em mundial, tem 3 medalhas de bronze, é um atleta que sempre fica rondando o pódio, frequentando o pódio europeu, e são esses atletas, né, dessa divisão dos 67 quilos que se destacam mais na Europa. Só que eles vão, lógico, cruzar com os competidores da divisão dos 60 quilos nos Jogos Olímpicos, e vamos ver, né, qual atleta que se garante aí para os Jogos Olímpicos. Lembrando que apenas o Steven da Costa, da França, está classificado nessa categoria, e aqui na divisão dos 60 quilos o italiano Angelo Crescenzo. No campeonato asiático, a divisão dos 60 quilos não tem assim um atleta com um grande domínio, embora o Darkhan Asadilov seja o grande líder aí do ranking mundial. Ele conquistou apenas 1 medalha de bronze nesses campeonatos asiáticos e 1 medalha no campeonato de bronze do campeonato mundial. O Sadriddin Saimatov, do Uzbequistão, por outro lado, sempre se manteve no pódio, conquistou 4 medalhas, o título de campeão asiático em 2019. O Kuwait, com Abdullah Shaban já conquistou 2 medalhas, né, 2018 ouro e 2019 medalhista de bronze.
E são esses atletas aí os principais destaques nessa divisão dos 60 quilos. Lembrando que nenhum deles, aliás, só o Darkhan Sadilov, do Cazaquistão, está garantido nos Jogos Olímpicos. Há uma grande expectativa quanto ao Sadrin Saimatov, do Uzbequistão. Já na categoria dos 67 quilos, né, que mistura, que cruza também com os 60 quilos, lembrando que essa divisão engloba os dois pesos, 60 e 67 quilos, os títulos asiáticos foram divididos entre 4 países, não há um atleta que seja uma hegemonia, né, que seja uma unanimidade dentro dessa categoria. Só lembrando que o Almasatfa da Jordânia tem 3 medalhas desses campeonatos asiáticos, o título de 2018, o Farhad Al-Khatami da Arábia Saudita, medalha campeão em 2017, prata em 2018. São atletas aí de destaque dentro do continente asiático, mas que não chegam a causar grande impacto. Lembrando que o classificado, né, desses competidores, o único classificado para os Jogos Olímpicos é o representante do Japão, é o Sago, né, que conquistou medalha na divisão dos 60 quilos no Mundial de 2018. Então, todos esses competidores aqui estão na expectativa de conquistar a vaga no pré-olímpico. E já na divisão de 67 quilos, já falei, e no Pan-Americano, aqui a divisão dos 60 quilos, que tem o Douglas Brose, do Brasil, grande resultado, é o melhor da categoria, tem 2 títulos pan-americanos, 2017 e 2019, o Joaquim Lavin, do Chile, também tem 2 títulos, só que o Brose tem uma medalha de prata, enquanto que o chileno tem apenas uma medalha de bronze. E o Larossa, do Uruguai, também, 3 medalhas. E mais o brasileiro, o Brose, embora domine tenha uma boa representação nessa categoria, ele perdeu a vaga para o compatriota Vinícius Figueira, da divisão dos 67 quilos. E nessa divisão, Figueira foi campeão pan-americano em 2018, ganhou no mesmo ano em que conquistou a medalha de prata no campeonato mundial. E a categoria tem aí o Guillermo Gutierrez, da Colômbia, Luiz Trivino, também da Colômbia, o Andrés Madeira, da Venezuela, que também são competidores de destaque dentro da categoria. Só que o Vinícius Figueira tem aí uma medalha de ouro e 2 de bronze, o Veloso tem 2 medalhas de prata e uma de bronze, o Madeira, da Venezuela, tem uma de ouro e uma de prata, mas garantido nos Jogos Olímpicos, por enquanto, apenas o brasileiro. Aqui a lista, no divisão dos níveis dos competidores, candidatos à medalha de ouro, né? Por enquanto, essa tem sido assim a minha visão em relação a essa divisão. Candidatos à medalha de ouro, o italiano Angelo Crescenzo, o francês Steven da Costa, o japonês Naoto Sago e o cazaque Darkhan Sadilov. Lutando por pódio, o brasileiro Vinícius Figueira, a Turquia, o representante da Turquia, pode ser o Buray Kuykür ou o Eray Samidan, o chileno Camilo Veloso, bem colocado no ranking mundial, o Irã, possivelmente com Amir Medzadeh, mas também há o Ramon Derafshepur. O Reino Unido, eu creio que não, esse Jordan Thomas aí não apareceu, eu creio que eu esteja equivocado colocando ele nessa condição de pódio. Nem sei se ele está ainda competindo. O Luca Maresca, da Itália, se o Crescenzo não for, podendo entrar no seu lugar. O El Sabi, do Egito, o Plahutin, da Rússia, que está com boa posição dentro do ranking mundial, o Saimatov, do Uzbequistão, Pavlov, da Macedônia, e o Almasatfa, da Jordânia. Todos eles eu vejo condições de poder brigar por medalha. E na condição de zebra, mas também podendo eventualmente chegar ao pódio. Aqui eu coloquei o Saimatov, do Uzbequistão, que está presente 2 vezes nessa divisão. Eu vou tirando o Saimatov. Aqui já aparece o Farzaliev, do Azerbaijão, e o Hassanov, os marroquinos, o Meknassi Edari, o letão, o Kalvis Kalnins, que é muito forte na Europa, o Ivis Martial Tadic, da Hungria, que já foi medalhista mundial, o Xenos, da Grécia, o albanês Arif, Tailândia, Montenegro com o Mário Rodite também tem esperança de medalha, o Pokorny, da Áustria, também é um competidor razoável, Andrés Madeira, da Venezuela também, Geoffrey Berens, da Holanda, já foi medalhista mundial. Mas creio que todos esses atletas entram na condição de zebras. Realmente eu acho difícil conquistarem medalha. E o top 5, né, com a foto do atleta e tudo mais,
O Angelo Crescenzo, aqui o italiano, Angelo Crescenzo, bronze no europeu, 60 quilos em 2017. 2018 foi campeão mundial, medalhista de prata no campeonato europeu. 2019, prata no europeu, bronze nos Jogos Europeus, segundo no ranking olímpico. E 2021, terceiro no ranking olímpico. É um competidor sempre presente no pódio europeu, mas a curiosidade é que nunca venceu o título europeu dentro do ciclo olímpico e, no entanto, foi campeão mundial. Para ver como a prova, a competição do comitê no karatê é muito complexa. Um atleta que nunca foi campeão europeu, foi dentro do ciclo olímpico, foi campeão mundial. Aqui o francês, Justine da Costa, bronze no mundial dos 67 quilos, campeão mundial em 2018, 67 quilos, foi o único atleta do ciclo olímpico presente no pódio em 2 mundiais. Em 2019, campeão europeu na divisão dos 67 quilos, terceiro no ranking olímpico e em 2021, segundo no ranking olímpico. É um dos grandes nomes da prova. O japonês Naoto Sago, prata no mundial na divisão dos 60 quilos em 2018. No entanto, colocações limitadas, né, tímidas, dentro do ranking mundial, do ranking olímpico, 2019 e 2021, apenas em 7º lugar. O Darkhan Asadilov, do Cazaquistão, bronze no Campeonato Asiático em 2017, na divisão dos 60 quilos, bronze no Mundial, também nos 60 quilos, e liderando o ranking mundial, o ranking olímpico, tanto em 2019 quanto em 2021. Vamos ver o que ele pode realmente produzir em termos de resultado, já que apenas uma medalha de bronze é complicado para colocá-lo numa condição de grande favorito a pódio. Entretanto, a liderança do ranking mundial, do ranking olímpico, por 2 anos, né, o qualifica para estar aí no top 5. E o brasileiro, Vinícius Figueira, 5º no mundial, na divisão de 67 quilos, e em 2018 foi medalhista de prata, perdendo a final para o Steven da Costa, da França. Campeão pan-americano em 2018, 2018 foi a grande temporada dele, e em 2019 conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano e também nos Jogos Pan-Americanos e ficou em 5º lugar no ranking olímpico, posição que mantém também em 2021. Então esses o top 5 dessa categoria, esses competidores do Karatê, e vamos ver qual deles estará no pódio para esses Jogos Olímpicos de 2021. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook também com Olitok 2020 e com Pesquisa Olímpica. Espero ter gostado, obrigado, até um próximo vídeo.